a filantropia, que é o trabalho voluntário. Então, existem diversos tipos de trabalhos voluntários para que você possa se localizar, porque está mais do que comprovado que trabalho voluntário aumenta a sua energia. E um corpo com energia, com poupança energética, com créditos de energia, com vitalidade, ele se torna um corpo suficiente, forte, para enfrentar qualquer tipo de dor no corpo. E quando a gente fala da relação ter energia com dor no corpo, é óbvio, né? Não é só você ter mais energia, acabou a dor. Não é assim. A energia é para que você possa pôr em prática a atividade física, porque é exatamente a atividade física que resolve a dor no corpo. O que acontece? Na maioria dos casos, o médico ele prescreve o remédio e prescreve exercício. Aí o que você faz? Você toma o remédio e vai para o exercício. Mas só que no meio do caminho, você desiste de fazer exercício. Você não consegue continuar a fazer o exercício. Ou, às vezes, você começa a fazer exercício e dói. Dói mais do que estava antes. E aí? Como é que combina essa história de remédio com exercício? Então, isso é uma ponte. Então, o que aconteceu? O remédio está aqui, o exercício está aqui. E aí você quer atravessar a ponte achando que é só isso. Toma remédio e faz exercício. E a ponte, ela existe um nome que você não está entendendo nessa história. Se chama energia. Então, o que acontece? Essa ponte é o aumento da sua energia. Por isso que, para as minhas alunas, eu nunca prescrevo, para caso de dores, exercício. O que eu prescrevo é assim, siga a recomendação médica, toma um remédio para melhorar a sua dor, sua fibromialgia, sua artrose, seja o que for, mas você vai ficar um mês fazendo um programa para aumentar a sua energia. Aí sim, depois que você aumenta a sua energia, você vai para o exercício físico. Então, a gente precisa ter sempre esse foco de manter a consciência de que não adianta nada essa história de remédio e exercício. Não funciona assim. Funciona remédio, aumenta a sua energia, depois sim o exercício. E aí você vai ter a regressão das dores do corpo. Dor no corpo acontece. Isso é uma pandemia mundial, principalmente depois que você passa dos 45 anos, 40 anos, começa a vir as dores no corpo. E a única forma de você conseguir continuar com tranquilidade a sua vida é participando de um movimento de colecionar energia. Pessoas que colecionam energia são pessoas que têm menos propensão a ter dores no corpo. Então, a gente está aqui hoje para falar de fibromialgia. Hoje o tema é o trabalho voluntário e a fibromialgia. E daqui a pouco eu vou explicar qual é o poder do trabalho voluntário e como impacta em pessoas que, por exemplo, têm dores no corpo, no geral, e fibromialgia. E aí a gente coloca aqui, o que é a fibromialgia? Agora, a fibromialgia, para quem não faz a mínima ideia do que é isso, é o seguinte, quem aí já não teve uma gripe bem forte? Aquela gripe que o corpo fica mais todo dolorido, muito arriado. Isso é a fibromialgia na fase crônica. É uma doença em que os seus neurotransmissores que ficam aqui no cérebro, os pontos do cérebro que interpretam as dores no corpo, eles acabam percebendo a dor de forma extremamente equivocada. Situações no seu dia a dia em que não é nem para sentir dor, o cérebro interpreta como dor. Existem casos de fibromialgia que tem pessoas que sentem dor na raiz dos cabelos. Raiz dos cabelos, a pessoa sente dor. Isso aí acaba incomodando. Quando você estica demais a perna, um simples alongamento de estiramento de coxa, o que acontece? Você sente também dor. Uma pessoa que tem fibromialgia, a comunidade médica classifica como uma doença de cunho
hereditário. A pessoa nasceu propensa a ter fibromialgia. E aí que entra uma questão extremamente importante. Existem pessoas que afloram essa fibromialgia em virtude de algumas situações na vida que elas sofreram. E aí o que acontece? Normalmente são questões emocionais envolvidas que acabam disparando essa condição dessa propensão hereditária de ter fibromialgia. O hereditário, ele pode não se manifestar. Então, já posso antecipar por que manifesta. Por que manifesta? Eu trabalho com a medicina do Oriente. É a medicina chinesa. É uma medicina que é equivalente à medicina indiana. A medicina chinesa, ela passa nos meridianos de energia. São pontos de acupuntura. Tem mais de 300 pontos de acupuntura e que esses pontos são interligados por linhas energéticas. Existe um fluxo de energia correndo no nosso corpo e esse fluxo não pode ser nem muito rápido e nem muito devagar. E aí que está a questão. Uma pessoa que vive, tem uma doença hereditária e o fluxo de energia, ele corre muito rápido durante muito tempo, isso pode culminar na libertação de uma doença que já tem propensão a ser hereditária. Então, o fluxo de energia não pode correr o tempo todo muito rápido. Ele precisa estar sempre em equilíbrio, Não pode ser muito rápido, não pode ser muito devagar. Então, as doenças hereditárias, elas aparecem quando o teu fluxo de energia dos meridianos não está no equilíbrio. Não pode ser muito rápido, não pode ser muito devagar. Traduzindo isso para a sua vida, você não pode viver uma vida o tempo todo acelerada e uma vida o tempo todo paradão. Tem que ter um equilíbrio de fazer e não fazer, de saber descansar, trabalhar na medida certa, saber se equilibrar, se emocionar na medida certa, se emocionar de uma forma em que você não exagere. E a fibromialgia está ligada a isso quando você queima etapas, aí surge no âmbito hereditário. E aí, essa questão também atinge chakras do nosso organismo. Os chakras precisam estar fortalecidos. Isso tudo é energia. Isso tudo é energia. Quando você faz acupuntura, os meridianos, as agulhas, elas fazem essa circulação energética não ficar muito rápida e nem muito devagar. Se uma pessoa é ansiosa, ela tem um fluxo de meridiano de energia rápido e precisa ser freado, e a agulha faz isso. Se a pessoa está deprimida, aí a técnica de acupuntura é para acelerar a velocidade do fluxo de energia para você gerar equilíbrio. Por isso que pessoas que sabem matar a doença no nível energético não vão manifestar no nível físico. A doença fica pelo menos 5 anos no nível energético para depois subir para o nível físico. E aí, por exemplo, a fibromialgia, quando se instala, ela já começa forçando para poder subir durante 5 anos no nível energético. Tem que fazer uma desorganização energética muito intensa para chegar no nível da fibromialgia. E aí, a nossa proposta é mostrar que o caminho é manter o equilíbrio. Quem tem fibromialgia tem dor, são 18 pontos no corpo, 2 aqui atrás, 2 aqui, ombro, articulação do cotovelo, articulação do punho, quadril um pouco mais acima, quadril um pouco mais embaixo, joelhos, pés. São 18 pontos. E o que acontece? Se desses 18 pontos, 11 pontos doem, eles acusam disfunção ali, de dor, você tem fibromialgia. E a melhor forma de diagnosticar a fibromialgia, assim, existem 2 caminhos que a literatura médica mostra. Uma mostra assim, você tem que ver a dor que está acontecendo no médico tal, para ver se para a gente eliminar uma característica de dor, se é tendinite, se é outro problema, se você tem dor ali, aí você vai no outro médico, e você vai eliminando em vários especialistas. Aí, às vezes, a pessoa demora 1, 2 anos para concluir através da eliminação, que é fibromialgia. E aí que está a questão. Eu acho que no Brasil
todos os hospitais teriam que ter, alguns já têm, um equipamento chamado termometria. Termometria é um aparelho em que você... Sabe quando você entra no aeroporto, aí você passa a mala e tem tem uma câmera filmando o interior? É a mesma coisa o corpo. Tem uma câmera filmando o teu corpo e essa câmera, ela localiza, através de um sistema de termometria, os pontos que estão mais vermelhos. E aí que está. Os pontos de articulação muito mais vermelhos, eles acusam a fibromialgia. Então, a termometria é o melhor aparelho de diagnóstico. Numa sessão só, você já resolve isso e já parte para o tratamento, porque é super importante. Quanto mais cedo você diagnostica, melhor.